Muito bem, amigo telespectador, você que se liga na Terceira Via TV, estamos começando o segundo bloco, né, do seu programa Boletim do Esporte de hoje. Você ficou atordoado. Fiquei atordoado, tanto 60 mil euros, 60 mil reais. Mas não caiu nenhumzinho no seu colo, não veio nada pra você. Nem passou perto. Eles não botaram na caixa postal, nem coisa nenhuma. Bom, o detalhe é o seguinte, vamos falar sobre o futebol do futebol do Brasil. E o líder Cruzeiro perdeu para o vice-líder, é o São Paulo Futebol Clube, né? Gol de Rogério Ceni cobrando pênalti e de Allan Kardec no segundo tempo. Ailton Júnior. Aí motivou o campeonato, né? Porque, se um exemplo, se o Cruzeiro vence o São Paulo, botaria uma distância maior e ficaria assim, poxa, né? Não foi que aconteceu pelo fato de alguém arranjou isso. É porque o São Paulo fez uma bela partida no começo. Tomou um susto do Cruzeiro, o Cruzeiro começou muito forte, mas depois se ajeitou, fez o primeiro gol, um pênalti ridículo do Dedé, que deveria ser expulso, já tinha cartão amarelo, o árbitro ajeitou a coisa e não expulsou o jogador do Cruzeiro. Mas mesmo assim o São Paulo se superou, mostrou que tem um time e também tem elenco. As duas melhores equipes do Brasil hoje em termos de elenco, Cruzeiro e São Paulo. E Kaká, Ganso e o Pato voltaram a jogar bem. Principalmente o Ganso e o Pato. Estão fazendo também a diferença pelo São Paulo, né? Conseguiu um resultado importantíssimo que motivou todo mundo, motivou, claro, o São Paulo. A diferença agora caiu para 4 pontos, né? E aí o campeonato vai ficar gostoso. O campeonato fica gostoso assim, né? Porque o Cruzeiro, Ailton, só chegou, inclusive, a estar com uma diferença bem maior, né? Sim, mas o que acontece? Como eu falei, o Cruzeiro deu umas duas vaciladas, que foram aqueles 2 empates, um contra o Botafogo, né? E o outro empate que teve. E aí deu uma aproximação. E o São Paulo agora está também no mesmo nível. O São Paulo não está oscilando muito. O São Paulo está mantendo também, né, um percentual muito bom de vitórias. E aí, agora é assim, o Cruzeiro não pode cochilar, porque senão o São Paulo encosta e aí a briga vai ser acirrada. Os dois não se enfrentam mais. E aí vai depender dos resultados do enfrentamento até a última rodada do campeonato. E inclusive a gente dizia aqui, durante a semana, nós falávamos aqui que, sem dúvida alguma, eram os 2 melhores elencos do campeonato. É verdade, são os 2 melhores elencos. Banco, são 2 sérios candidatos ao título desse ano. É porque, na verdade, Luiz, o banco do São Paulo e o banco do Cruzeiro poderia ser o time titular de qualquer um que está disputando a primeira. Entendeu? De qualquer um. De qualquer um poderia. Inclusive de times do Rio de Janeiro. Principalmente do Rio de Janeiro, que está com o pis na mão e jogando mal. Exatamente. Né? Mas, na verdade, o que aconteceu foi um jogão, né? Um jogo muito importante, em que o São Paulo reacendeu o campeonato e deu chance e esperança para quem está atrás de também buscar o título. Pois é. Vocês vão ter gols à vontade aí, o menino Davi está promovendo. Sem dúvidas. Está aí produzindo, editando. Nós queremos, vamos falar sobre os times do Rio, falamos sobre o Cruzeiro e o São Paulo, que são os 2 que estão liderando. Isso. Né? E lembrando que os 4 do G4 são Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Corinthians, né? Corinthians. Corinthians. O Fluminense está em 15º lugar, melhor. O Fluminense está em quinto lugar. Você está querendo perseguir. Você tem implicância com o Fluminense. Não, 15º é sacanagem, vai dar o Fluminense. Fluminense está em quinto lugar. Está em quinto lugar. E por falar em Fluminense, vamos logo falar sobre o jogo do Fluminense, que foi realizado no sábado. Isso. Né, e derrotou com facilidade o Palmeiras, principalmente jogando bem melhor no primeiro tempo, venceu o Palmeiras por 3-0. 3-0, 2 gols de Fred. Já está de novo em lua de mel com a torcida. E dizendo que ele espera ser convocado para a seleção brasileira. Falou. A sorte que não é Filipão. A sorte que não ele já falou que ele quer ser convocado para a seleção brasileira. Quero voltar à seleção. Tá certo. Mas você vê o que é futebol, né? O Palmeiras veio de 2 vitórias importantes, que é aquela situação do oba-oba, de chegou o novo treinador, estamos bem, vamos recuperar. Pegou um time mais ou menos arrumado,
acabou perdendo a partida. Pois é, no último jogo, antes desse jogo com o Fluminense também, o Palmeiras venceu, mas eu posso dizer a você que o Palmeiras não convenceu. Não convenceu, não vem convencendo. Foi ganhando nessa base do oba-oba, vamos lá. Vamos lá, e foi na base da força, foi na base da camisa, da força. Estou dizendo, inclusive o Palmeiras é o 16º. 16º. É o primeiro depois da zona do rebaixamento. Logo depois do primeiro da zona do rebaixamento está a Sociedade Esportiva Palmeiras. E a culpa prova que não era do treinador. Do treinador argentino. É porque o time do Palmeiras é limitado. Muito limitado. Entendeu? E vai ter um jogo importantíssimo, né? No meio de semana, que é contra o Flamengo. Exatamente. Né? E é contra o Flamengo. Esse jogo é no Maracanã? Não, é lá, é Palmeiras e Flamengo. É Palmeiras e Flamengo o jogo. Então, precisa da vitória. Vai sair desesperado, porque uma situação. Porque se ele perder o jogo, dependendo, ele vai para a zona de rebaixamento. Dependendo dos outros resultados, se ele perder para o Flamengo e dependendo dos outros resultados, ele pode voltar para a zona de rebaixamento. Então o desespero já começa a bater, amigo. Já começa a bater. Naqueles clubes que estão lá na zona de rebaixamento, o desespero já começa a bater por causa disso. Porque você tem que, pelo menos, tentar agora, o mais rápido possível, sair, fazer os pontos necessários para fugir. Porque senão vai dançar. E o time do Fluminense passeou, brincou de jogar bola. Não é que o time do Fluminense seja fantástico, é o time do Palmeiras que é limitado demais. E aí o Fluminense ganhou com tranquilidade. E aí bate o desespero no Palmeiras. E ontem a polêmica ficou por conta do jogo entre Flamengo e Corinthians. Né? Esse jogo lá no Maracanã, o público compareceu, como sempre, em bom número, a torcida do Flamengo, né, presente ali, aquela coisa toda, e o Flamengo venceu o jogo por 1-0, um gol contestado pela torcida e pelo pessoal do Palmeiras, do Corinthians, em função de que o Márcio Araújo foi irregular. Estava impedido. O jogador, quando tocou na bola, né, ele estava impedido e tocou para o outro que vinha de trás, que foi o Wellington, o Wallace, que acabou tocando para a rede, fazendo o gol. E ilegal o gol. Depois, mas quem bateu, quem fez o gol foi o Wallace. O zagueiro, que aliás é o zagueiro artilheiro, né? Tem feito gol de cabeça, chutando tudo. E veio de lá, né? Veio de lá. E outra coisa, tem um detalhe. Depois o mesmo juiz marcou lá um pênalti duvidoso lá, bola na mão, o jogador encostou o braço no corpo e tal. E aí ele marcou o pênalti contra o time do Corinthians, né? Mas que Eduardo da Silva bateu e o Cássio defendeu. Verdade. Né? Saiu lá o técnico lá do Corinthians, Mano Menezes. Mano Menezes, jogador, todo mundo reclamando e tal, que a torcida do Corinthians, aquela coisa toda. Realmente o gol foi irregular. Mas o que importa são 3 pontos que o Flamengo, agora o Flamengo está em 9º lugar, né? 10º lugar no campeonato? 10º. Pois é. Então, mas melhorou bastante e são 3 pontos. Fazer o quê? Na verdade, o que acontece? Nós que estamos em casa, né, o cara que está na televisão, ele tem uma visão privilegiada que ele volta o lance a hora que ele quiser para ver se está ou não. O bandeira e o árbitro tem fração de segundo para fazer. Principalmente o bandeira, que ele está ali na mesma linha. Você está entendendo? Por quê? É aquela situação que às vezes o cara não está, não estou dizendo que não foi irregular, não, foi irregular. Claro. Mas às vezes o bandeiro olhou, tem um zagueiro dando condições. O zagueiro deu 2 passos para frente, ele olhou para o lado, quando ele voltou, o cara já está impedido. Com certeza. E aí ele não tem, quer dizer, não viu que já veio pegando os jogadores, todos eles entrando. Isso. Né? Então, não estou defendendo que foi porque foi o Flamengo, não. O gol foi irregular, a jogada foi irregular. Né? Dominar, quando o Márcio Araújo dominou a bola, ele estava impedido. O Wallace não. O Wallace veio de trás. Mas quem fez o domínio acabou impedido. E depois o pênalti que... Né? O cara estava com a mão colada no corpo, o cara falou que desviou a bola. O cara chegou então eu acho que tem que fazer o seguinte, velho. Vamos fazer o quê? Toda bola na mão, dentro da área, bola na mão na bola, pênalti, que acaba essa palhaçada. Exatamente. Porque um dá com o cara com o corpo colado, o outro não dá. Né? O outro não dá. Então, vamos fazer o seguinte, qualquer bola bateu no braço,
pênalti. E aí você acaba com essa confusão. Perfeitamente. Que aí fica assim, a bola bateu na mão ou a mão na bola, dentro da área, pênalti. Exatamente. Nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos falando do jogo do Botafogo, que foi, né, torcida de cabeça inchada no fim de semana. Botafogo perdeu, o Jefferson levou um gol de longa distância, Verdade. foi encoberto. E também falando sobre o jogo de sábado, né, do Vasco da Gama pela Série B, né, o Vasco que fez um jogão, empatou lá, empatou com o time de Goiás, com o Atlético Goianiense, né, empatou de 1-1. Daqui a pouco nós voltamos.